Domingo passado, no culto da minha igreja local, fiquei com uma frase da Adélia Prado na minha cabeça. Tudo que eu sinto esbarra em Deus. Não é muito comum, pelo menos na minha vida de igreja, ficar com um poema de alguém morando na minha cabeça durante um culto dominical. O que muitas vezes me acontece é lembrar de outras canções que me remetem ao que a gente já está cantando ou orando em conjunto. Mas esse domingo foi a Adélia que me chamou. A sensação é exatamente essa, de que essa frase dela estava me chamando, me fazendo um convite à meditação. E assim como acontece diversas vezes com o texto bíblico, fiquei meditando nessa frase durante todo aquele momento com a congregação. E confesso que desde domingo eu estou com o Poesia reunida na minha mesa de cabeceira e lendo todos os dias. Algo que eu já comentei com os meus irmãos e eu trago aqui agora é que nos últimos anos Deus precisou mexer em muita coisa no meu coração. Eu estava com muitas feridas expostas e precisei fazer muitas orações sujas para poder finalmente ouvir a Deus. E nesse período, muitas dessas orações sujas foram feitas nos cultos, nos momentos onde eu não tinha como fugir de Deus ou fingir que Ele não estava ali. Foi num culto de domingo, igreja cantando, que o Espírito Santo fez descer ao meu coração a verdade de que Ele não só via meu coração partido e despedaçado, como Ele o protegeu e amou, me impedindo de casar com alguém que não me amava como Deus me amava. Foi num culto de domingo, aos prantos, que eu entendi que Deus estava ao meu lado nas incontáveis vezes em que eu chorei até pegar no sono, que Ele estava comigo nas crises de ansiedade que isso tudo me causou. Enfim, tenho na conta recente alguns momentos muito preciosos vividos no culto, onde eu tive revelação, onde pude ver descer ao meu coração algumas verdades sobre Deus que eu sabia na minha cabeça, mas não cria verdadeiramente. Então, por conta de todo esse histórico, quando nesse domingo tudo que eu sinto esbarra em Deus ficou se repetindo na minha cabeça, eu decidi meditar e ouvir o que o Senhor poderia me ensinar com a poesia. Eu percebi que ainda faço algumas separações na minha vida entre sagrado e secular, entre aquilo que é de Deus, divino, e o que é meu, humano. E entendi que essa é uma crença mentirosa que eu venho carregando. Deus não salva um pedaço do homem, Ele o salva todo, completo, indivisível. Para Deus, o homem é um ser integral. Ele não faz separação. Quando criou, disse que era muito bom o pacote todo, o ser completo. Isso me fez entender que Ele quer tudo o que eu sou. Ele não quer minha alma abandonando meu corpo. Ele quer tudo. Ele criou tudo. Para Ele, tudo é interessante. E isso me confronta tanto. Tem tantas partes de mim que eu considero desinteressantes, chatas, inconvenientes, insignificantes, enfim, o adjetivo que quiser. Mas para Deus, tudo importa. E desde domingo, eu venho experimentando situações em que Deus se mostra presente e interessado nos meus sentimentos. Por exemplo, num dia caótico do trabalho, quando eu me senti pressionada pela alta demanda, Ele me lembrou. Fui eu que te fiz com a capacidade de se importar com a dor do próximo. No meio de uma das noites dessa semana, eu acordei com frio. Precisei pegar um cobertor extra e eu me lembro da sensação de ver Deus ali, como se até o frio que eu sentisse fosse um lembrete dele assim. Fui eu que te fiz com capacidade de sentir na pele o frio para poder te proteger. Quando no meio da semana eu chorei ao ler uma poesia da Adélia, ele me fez perceber que a emoção brotando pela contemplação artística vem dele, que me senti compreendida pela escrita de alguém que nem sabe que eu existo, faz parte da experiência humana, mas com toques do divino. Então eu tô desde domingo olhando para mim como um ser integral, não mais me dividindo entre o que é de Deus e o que é do homem, sacralizando cada movimento dos meus sentidos, não porque eles são verdadeiramente santos, mas porque Deus me criou com eles para ser santa. Diante do olhar de Deus para mim, como um ser único e indivisível, amado em plenitude, concordo em gênero, número e grau com a Adélia. Tudo que eu sinto esbarra nele. Seja no meu corpo físico,
que me lembra da sabedoria, criatividade e soberania dele, me fazendo sentir na carne, na pele, diferentes coisas, para ter um olhar cuidadoso com o que ele chamou de muito bom. Seja em minha alma. E aqui é onde o calo me aperta. Porque saber que Deus criou meu corpo físico capaz de sentir coisas para ser guardado, só me mostra o quão incrível Deus é, como ele é sábio e faz tudo com maestria. Mas quando lido com a verdade de que minhas emoções também são parte do que ele criou, eu fico mexida de um jeito difícil de explicar. Nosso vasto campo emocional é do interesse de Deus. Foi ele quem nos fez com capacidade de sentir. Ele não tem medo das minhas angústias, ele não se contenta com a minha alegria. Todos os sentimentos, independente de quais, são instrumentos em suas mãos. Quando faço orações cheias de rendição e paixão, quando só tenho raiva e tristeza para oferecer, ele quer tudo. Ele não faz distinção. Mais do que eu, ele está interessado que meus sentimentos todos esbarrem nele. E vocês me perdoem pelo tema recorrente, mas as orações sujas estão vivas demais dentro de mim. E eu não consigo parar de pensar que em todas as vezes que eu briguei com Deus, que minha tristeza encheu seus ouvidos, que toda raiva, desesperança, ansiedade e insatisfação chegaram até ele, nada foi rejeitado. Eu ainda não percebia, mas a insatisfação com a injustiça, a tristeza diante da dor, a alegria da contemplação, a paz de pertencer, tudo veio dele. A capacidade de sentir não nasce de mim, mas daquele que criou todas as coisas e soprou dentro de mim o fôlego de vida. Eu sinto porque ele me permitiu sentir. E isso não significa que tudo que eu sinto é certo, mas que ele pode fazer algo em mim também através dos sentimentos. As emoções concedidas por ele são mais um instrumento em suas mãos, para me trazer para perto, para me mexer, moldar e ataviar. Por isso, é fundamental reconhecer que, mesmo vindo de Deus a capacidade de sentir, muitos sentimentos que eu tenho são frutos do pecado em mim. Lá no Éden, o pecado entrou no homem e ele tenta operar diariamente por uma independência de Deus. E por conta dele, muitos sentimentos impiedosos, rebeldes, equivocados são experimentados por mim e por todo homem. Desde Gênesis, nossas emoções esbarram também no pecado. E ouso dizer que esses sentimentos também interessam a Deus. São esses, totalmente tocados pelo pecado que há em mim, que precisam esbarrar em Deus. São esses que carecem da glória dele. Eles podem parecer e soar horrorosos para mim que os sinto, mas quando os coloco aos pés do Senhor, os enxergo como os instrumentos que eles são nas mãos dele. Como Deus tem o poder de usá-los para o seu prazer, para fazer em mim a obra que ele mesmo prometeu que ia fazer. E então eu compreendo com mais profundidade quando a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pelo visto esse tudo inclui também os meus sentimentos. Para mim, ficou ainda mais claro que é de Deus o interesse de que os meus sentimentos todos esbarrem nele. Afinal, ele está totalmente comprometido comigo. Ele quer absolutamente tudo o que eu sou e sinto, rendido aos seus pés. Enfim, concluo. Ele me fez para ser esbarrada nele o dia todo. Para ser lembrada, em cada segundo, em todo sentimento, que ele é o meu Criador e o Espírito que age em mim. Que cada mínima emoção, ao caminhar com ele, toca a nossa relação. Porque sim, ele quer tocar em tudo que eu sinto, para que ao seu toque eu seja santificada. E é aí que mora a beleza da vida, no toque de Deus, em ter tudo que eu sou, tocando em tudo que ele é.